aí, pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Esse ano, como a gente pôde ver, não foi presencial de forma alguma, nada presencial, tudo virtual, e a gente continua, né, depois desse recesso. Sendo objetivo, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou planejar até dezembro. E dezembro eu acho que a gente pode pausar, não adianta ir até véspera da prova estudando. Você vai estudando até dezembro e depois relaxa e deixa a prova vir, né? Até porque o conteúdo acaba. E é justamente isso que eu vim conversar. Eu resolvi dar geografia pra vocês nessas 10 aulas, nessas 10 videoaulas que eu postei no canal, na minha playlist. 10 ou 11, se eu não me engano. Acho que terminou em 10. Terminou em espaço agrário de qualquer forma, certo? E com todas as aulas que eu dei pra vocês, a gente pegou agrária, meio ambiente é mais Ravel, né? Mas, aliás, não é nem esse que eu gosto. Olha, eu já mostrei pra vocês globalização, tecnologia, comércio e transporte, já, espaço urbano e industrial, geopolítica, conflito internacional ainda não, mas o que eu quero dizer pra vocês é que espaço rural, dinâmica da população, essas incidências variam muito de cada cursinho, de cada lugar que origina essas pesquisas, né? Eu quero dizer pra vocês que a gente basicamente nas 10 aulas já viu uns 10% da matéria. E não tem por que eu ficar mais dando aula teórica pra vocês. O que eu encontrei pra gente cobrir ainda um pouco que falta, se faltasse alguma coisa da minha parte de humanas, seria, por exemplo, geopolítica. Apesar de eu já ter falado, toda aula tem geopolítica, né, gente? Então, tecnologia, transporte e comunicação de forma bruta, matéria, e energia, que também tem parte humana nessas duas, a gente não falou. Eu não vou dedicar uma aula exclusivamente para essas coisas que cai tão pouco, sabe? E, sabe, energia aqui, ó, por exemplo, 6%, outras coisas pequenas. Eu prefiro dar essas aulas em cima de questões. E é isso que eu vou fazer com vocês. Eu já apresentei esse gráfico de incidências várias vezes. E eu só queria mostrar pra vocês de como que a gente vai tocar a boiada daqui pra frente, né? Vai ser em cima de questão. Não tem motivo pra não ser em cima de questão. E é isso que vai acontecer. Essa aula aqui, a gente vai abordar o Enem 2016. E a partir do Enem 2016... Por que eu escolhi o Enem 2016? 16, 17, 18 e 19. São 4 anos de provas de humanas onde a gente teve uma mudança na forma de cobrar do Enem. Não foi uma mudança bruta, mas foi uma leve mudança. E ficou um pouco conteudista, principalmente em 18 e 19. E nada melhor do que você se preparar para uma prova a não ser fazendo as questões antigas daquela prova. Você vai acabar sabendo de que forma a bancada cobra suas questões. O Enem, as questões deles são elaboradas por doutores, né? Profissionais, cientistas que já estão no nível de doutorado e que tentam formular questões a nível médio, mas às vezes eles se atrapalham porque o conhecimento dos caras estão lá em cima, enquanto a gente está a nível médio. Às vezes o conhecimento não é a nível médio, às vezes o conhecimento é a nível doutorando dele, enfim, né? E desde 16, 17, 18, 19, principalmente 18 e 19, é o motivo de eu ter escolhido esses anos para refazer as provas com vocês. Eu não vou refazer a prova simplesmente dando gabarito. Eu vou fazer as provas e tentando aprofundá-las sempre. Com conteúdo, com vídeo, com questão e com notícia. Porque não tem forma melhor de estudo de revisar conteúdo do que isso. E é isso que vai ser a partir de agora a forma da gente dar aula. Começando com essa questão aqui, você pode pausar, dar uma olhada, tentar fazer. Algumas questões eu já dei durante as aulas e eu vou repeti-las. E assim que eu esgotar essas provas oficiais do Enem, vai ser prova oficial, segunda aplicação, terceira aplicação, a prova aplicada para os privados de liberdade, vai ser tudo que a prova do Enem que eu conseguir achar. Oficial, e assim que esgotar elas... Opa, calma aí. E assim que esgotar essas provas oficiais, a gente vai partir para simulados de cursinhos tradicionais, que eu tenho acesso, e questões de outros vestibulares tradicionais para dar uma dificultada e treinar a gente para um nível maior de prova, né? Então, começando com essa questãozinha aí, dá uma pausa e tenta fazer. E, pois bem, depois de dar uma lida, vocês já viram essa questão, né? Ela basicamente é de bloco econômico
e quer saber o motivo, a composição estratégica, a razão de como que esse bloco foi formado, quais são as vantagens que fez rolar essa parceria transpacífica. Algumas ressalvas, isso nem bloco isso é um acordo em papel e o início de todo bloco é uma zona de livre comércio. Vocês lembram dos passos para se formar um bloco econômico, daquela aula longa, extensa, chata? É uma zona de livre comércio. Depois de uma zona de livre comércio vem uma tarifa externa comum. Depois dessa tarifa externa comum, onde todos os países se organizam para uma mesma tarifa de importação, para não ter disparidade de vantagem entre eles, você tem a formação de uma zona aduaneira, que é uma intensificação das taxas e das burocracias econômicas entre esses países. É tudo redigido no Congresso, no Planalto desses países. E o último estágio de bloco econômico, que seria o mais avançado, seria a livre circulação de pessoas. Nem na União Europeia, que é o bloco que existe hoje em dia no mundo, que é o mais avançado, tem livre circulação de pessoas. Eles chegaram perto com o Tratado de Schengen, né, que diminui um bocado a burocracia de apresentar documentações e papéis, mas mesmo assim continua burocratizado, né? Enfim, e você vê como que o Enem cobrou essa questão em 2016, que já mostra pra gente que eles podem cobrar sobre bloco econômico, e não cobraram de forma conteudista. Gente, por que essa parceria transpacífica aqui é vantajoso para os países que se associaram nela? Dando gabarito de uma vez, é porque eles têm uma vantagem locacional complementar, né? E que vantagem é essa? O Oceano Pacífico, na meiuca aqui deles todos. A principal forma de trocar conteúdo, produto entre os países é container, pelo mar. E, pois bem, olha só aí o que tem de presente para todos esses países. O mar, né? E vamos dar uma aprofundada, uma revisada do porquê que as outras questões estarem erradas. Isso aqui é para vocês verem como é que é essa parceria transpacífica, né? Tá em inglês, e os países delas integrantes tá indicado em cinza, em vermelhinho mesmo. Só para indicar os países. Poderia ser elevado pressão social, elevado padrão social, perdão, que eu li errado. Não tem sentido, porque não são todos os países que têm esse elevado padrão social. Juntar tudo que é país de elevado padrão social poderia formar um bloco forte, mas na maioria das vezes não é o que acontece. A União Europeia mesmo, ela não tem alguns dos seus países como os mais elevados de padrão social. Alguns deles são menos elevados do que os outros parceiros do bloco, né? Essa A não tá certa, não tem coerência. Sistema monetário integrado, o cara tá adiantando um passo de formar um bloco econômico. Um sistema monetário integrado, esse bloco se fosse um bloco, estaria super avançado, não teria sentido. E alto desenvolvimento tecnológico? Olha só, a gente tem Peru e Chile tem uma indústria desenvolvida, mas não a ponto do mesmo nível de um país como Estados Unidos ou Canadá, assim como Malásia, Brunei, Singapura, Vietnã. Singapura, na verdade, está bem tecnológico. Esses países aqui do Sudeste Asiático, eles são países que eles operam naquele formato de política de exportação, né? Plataforma de exportação, já dei essa aula para vocês. E é uma metodologia onde o país busca intensificar tecnologia aplicada em algum produto que ele escolhe para ser enviado para fora da nação deles. E no caso desses países do Sudeste Asiático aqui, eles são muito bons em tecnologias de computador, HDs produzidos em Singapura, Vietnã e qualquer outro produto de computador, a maioria, né? Só que não é um alto desenvolvimento tecnológico que corresponde a essa resposta, porque mesmo assim esses países não continuam com o mesmo desenvolvimento de outros mais tradicionais, desse possível bloco como a Austrália e Nova Zelândia, né? E aí corta, identidade cultural semelhante, você nunca marcaria essa questão, porque os países são muito diferentes. A maioria de qualquer bloco econômico, olha o nome, bloco econômico, é economia e não cultura, não é um bloco cultural. Às vezes seria de extrema coincidência você ter uma união muito cultural forte desse bloco, nunca que vai ser. A resposta é mesmo por causa do Oceano Pacífico. E por que que... aqui está um slide só para mostrar um pouco do TPP.
Eu não gosto de tratar ele como... Não é um bloco econômico. Essa questão foi forçada um pouco, né? Porque tá longe de ser um bloco econômico. Isso foi um acordo, só ficou no papel. E para oficializar, o primeiro passo desse Tratado do Transpacífico foi a possibilidade de o início de tudo, zona de livre comércio. Só que depende de todos os países signatários assinarem dentro de seus países, levar para o Planalto, levar para o Congresso e tocar o projeto para frente. Nem todos os países desse acordo aí fizeram isso. Então só ficou boca a boca, entendeu? Isso não foi oficializado, nem bloco é. Não é bloco, gente. E tem até que uma parte do texto que no entanto, para entrar em vigor, precisa ser aprovada pelo Congresso de cada um dos países signatários. Isso leva tempo, isso leva dificuldade. Os países aqui eles não são iguais culturalmente, então as coisas não são tão fáceis quanto a gente pensa, né? Enfim. E para aprofundar mais o conhecimento dessa questão, esse país, tudo que vocês vão, a maioria das coisas que vocês verão dentro das questões de geografia humana vai ser respingo da guerra entre China e Estados Unidos. Tudo é efeito colateral dessas duas superpotências tentando dominar o mercado global econômico. E esse acordo aqui, por que os Estados Unidos são tão interessados e por que os Estados Unidos estava querendo tanto esse acordo? Para tentar bloquear a força que a China teria se ela tivesse sozinha nesse mercado comum aqui dos países, sabe? E vocês podem até ver, se eu não me engano, a China foi retirada desse acordo depois, por pressão dos Estados Unidos, certo? Então é uma guerra muito econômica. E muitos outros problemas podem vir dessa união. Os países que já são tradicionalmente ricos, eles vão ficar lá de boa e terão vantagens para as suas indústrias nacionais, né? E eles, tradicionalmente com uma indústria mais forte, se aproveitariam de outros países pelo tratado de uma zona de livre comércio e começariam a exportar seus produtos para esses países. Só que, cara, o país menor, ele é mais fraco na sua política internacional. E dessa forma ele não teria uma facilidade, a sua própria política nacional teria dificuldade de se relatar com as multinacionais dos países mais tradicionais ou com qualquer outro tipo de vantagem econômica que com certeza países mais fortes do bloco gostariam de buscar. Em qualquer bloco econômico sempre vai ter essa desvantagem, onde um país mais forte daquele bloco vai buscar ter mais vantagens dentro daquela união ali do que os outros mais fracos, mas de uma forma ou de outra o bloco é vantajoso para todos que estejam nele, só que com mais vantagem ainda para alguns países, né? Os Estados Unidos, se esse bloco fosse formado, seria mais forte do que a União Europeia. Para os Estados Unidos, ia ser vantajoso na questão econômica, porque ele não ia ficar tão dependente da União Europeia e ele teria uma nova zona de influência, né? Mas é um acordo só, foi uma questão meio forçadinha. E outra questão forçada é essa aqui, tentem fazer. Essa questão é sobre dinâmicas territoriais, né? Da população em um terreno. E basicamente de êxodo rural, essas coisas que a gente já viu, acho que eu até já fiz essa questão com vocês também. E ela busca saber, pelo textinho aqui, ó, morar perto do trabalho nos dias úteis, perto do trabalho, uma palavra-chave, e refugiar na calmaria do bosque no fim de semana. E sem mesmo sair de casa. A teoria é que esses trilhos aqui, as pessoas iam botar suas casas no trilho e durante a rotina normal de trabalho elas iriam trabalhar, depois voltavam para o seu terreno de origem mais calmo. Essa questão é uma bosta, ela está forçando o gabarito que é movimento pendular. Ela é tão ruim que você é obrigado a ir direto para a resposta e tem uma forma muito melhor de mostrar o que é movimento pendular numa realidade mais brasileira e a questão vai ficar muito melhor. Eu tomo meu café, né? Aí vou descer aí no ponto de ônibus. Abro o portão. Aí venho aqui, olho pra lá, fico olhando. Que sigo aqui, ó. Nesse pedacinho que é escuro, que é super perigoso aqui, ó. Aí pego o ônibus, vou até Ferraz. Aí pego o trem.
vou até Guaianazes. Aí eu pego o que vai pra Luz. Aí chega no Brás eu desço, pego o que vai pra Rio Grande da Serra. Chego em Tamanduateí, eu desço, subo, pego o metrô. Aí da Imigrantes tem a subida mais 20 minutos. É quase 3 horas daqui pra lá, né? E mais 3 pra voltar, são quase 6 horas de viagem. E a partir desse contexto de movimento pendular, você consegue entender melhor do motivo de não ser nenhuma das outras alternativas. Êxodo rural, eu não vou me estender muito. Êxodo rural é um processo que fica bastante fácil de vocês entenderem. É quando o fluxo de pessoas saindo da área rural, indo para zona urbana, aumenta. E o crescimento numa zona urbana passa a ser maior do que no campo, né? É isso que acontece. Show! Não tem muito que ficar aprofundando em êxodo rural. Se fosse êxodo rural, eles iam dar dados muito claros, ia ser muito fácil de você perceber. Agora, migração de retorno, deslocamento sazonal e ocupação de áreas centrais. Esse deslocamento sazonal aqui não passa de transumância. Sempre que vocês ouvirem transumância ou migração sazonal, algo do tipo, pensem nos pastores. Essa migração ela é muito relacionada com antigos ofícios humanos naturais, que lidavam com o tempo, que tem alguma relação com a natureza, tanto plantando quanto criando algum animal, e que em certo período de tempo eles precisam buscar outras condições melhores de vida do que em outros tempos. Isso aplicado em geografia humana e em dinâmica populacional explica, por exemplo, o movimento de cortadores de cana, né? Essa classe de trabalhadores super explorada, né? Um trabalho análogo à escravidão, em que eles, dando o exemplo da zona da Mata Pernambucana, as pessoas moram, digamos, em Recife, na capital de Pernambuco, mas vai para a zona da mata cortar cana no período onde a cana cresceu, entendeu? Dentro de uns 6 meses. Outros 6 meses volta para Recife e fica nesse movimento de transumância. Entendeu? A origem, o motivo do termo e a relação, fixem isso. Isso aqui eu quero provavelmente falar sobre o movimento pendular, né? Falar um pouquinho mais sobre o movimento pendular e depois é que eu vou dar uma explicação maior pela minha cidade, o Rio. Eu já dei esse exemplo para vocês. Rio Grande está aqui e Pelotas está aqui. O que seria o movimento pendular? Alguém que mora em Pelotas e trabalha em Rio Grande ir para cá e voltar, ou alguém que mora em Rio Grande e trabalha em Pelotas ir para cá e voltar. Não tem que ficar com um termo muito técnico pensando, nossa, mas e se o cara trabalha, sei lá, ele faz algum trabalho no parque ambiental aqui na área de Bojuru ou aqui pra cima, que eu sei que tem um parque ambiental do ICMBio, aqui pra esses cantos, aqui perto da lagoa e do Oceano Atlântico aqui. O que define movimento pendular? É o tempo, é a distância? É por aí. A questão não vai ficar te cobrando, nossa, a pessoa se desloca em um movimento diário de 20 minutos para ir, para voltar e vai para uma distância de 20 km. Ela não vai perder tempo, isso é uma forma burra de cobrar a questão. Mas com certeza, se você tem um movimento de ida e volta, para qualquer lugar que seja, já é pendular. E esse movimento tanto dentro da cidade de Rio Grande quanto dentro da cidade de Pelotas. As pessoas que moram dentro de cada uma dessas cidades, elas têm os seus movimentos pendulares dentro de sua cidade, mas o movimento pendular é mais sentido quando você analisa indo para um município ou um bairro mais distante. Falando sobre conurbação. Conurbação é a junção das malhas urbanas de duas cidades diferentes, né? E a tendência por exemplo, Pelotas e Rio Grande. Eu acredito que um projeto futuro seja essa malha da cidade crescer e ficar algo como assim, ó. Olha só o Rio de Janeiro, que coisa... Olha, dá até ansiedade de ver isso aqui. Eu moro aqui no Meier, né? E deu ter noção do quão urbano o lugar que eu moro, é horrível, eu não gosto. Eu vou explicar por quê. Eu expliquei pra vocês, né? Olha só, eu moro aqui no Meier e teve uma época que eu estudava aqui na Ilha do Fundão, a cidade universitária da UFRJ. Vocês sabiam que pra eu chegar num bairro da Zona Norte, um outro bairro ali do mesmo lugar onde eu moro, algo que levaria em torno de 15 minutos sem trânsito, aqui por essa linha amarela, essa via expressa aqui, como eu dependo de transporte público, eu chego a levar 2 horas de transporte, vocês têm noção disso?
do que é morar numa cidade grande e ficar dependente de 2 horas para se transportar? Horrível, não tem sentido, não tem cabimento um absurdo desse, você levar mais de 40 horas. Olha só, vocês que moram aqui no sul, Pelotas e Rio Grande, vocês conseguem fazer esse trajeto em torno de 1 hora, seja num dia bom para menos, seja num dia ruim para mais um pouquinho? Gente, eu para chegar no mesmo bairro, na mesma zona norte, às vezes demora 3 horas, já peguei 3 horas de trânsito. Então, o movimento pendular tem dessas coisas horríveis, onde numa super cidade com uma malha urbana horrível, uma logística de transporte merda, uma mobilidade urbana inexistente, você vai se ferrar, você não tem trem pra cá. Por que não tem uma linha de trem pra cá? Bom, depende só dos políticos, né? Depende da organização de pessoas no nível que podem fazer essa organização efetuarem tal medida, mas não é o que acontece. Migração de retorno, rapidamente, é uma migração... Você pode pensar que é a transumância, mas transumância é uma expansão de um movimento pendular. No sentido em que transumância você vai pegar uns 3 meses num lugar, depois volta 3 meses para o seu outro. Essa migração de retorno é mais forte. Você foi para outro lugar, ficou anos lá, e depois você regressa para sua área natal. E tem aqui uns motivos relacionados e tudo mais. E como exemplo para isso, a gente pode falar... Ele está falando aqui do exemplo nordestino do Sudeste. Ultimamente, os migrantes do Nordeste que foram para o Sudeste e Sul têm uma situação de volta por Nordeste. E um dos motivos é a expansão industrial. A indústria se espalharam pelo país por motivos mais positivos e benéficos para elas nesses lugares. E isso faz com que atraia de volta a massa que migrou em algum momento da história, né? Imigração de retorno, vocês podem também pensar em pessoas que foram para fora do país e não tiveram tanto sucesso lá e voltam para o Brasil. E algo do tipo, só para esclarecer. Vamos para mais uma questão. E ela dá um exemplo do Rio de Janeiro, né? E ela quer saber sobre a relação entre o espaço apresentado e a cidade do Rio de Janeiro. Tá basicamente falando de hierarquia urbana, né? Projeção imediata no próprio estado. O Rio de Janeiro exerce uma influência no Espírito Santo? Gente, verdade. Os times do Espírito Santo, dependendo do povo, do capixaba que você conheça, ele vai torcer pro Flamengo, né? Sul do estado da Bahia também, todos os estados aqui que eles falaram. Já falei pra vocês de Minas Gerais, de como que Juiz de Fora é muito carioca. A influência do Rio de Janeiro lá é forte. Enfim, tem todos os lugares aqui. O que explica isso? Qual é o blá 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 técnico? Qual é o blá 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 acadêmico que o doutor que fez essa questão queria que você soubesse, que vocês tivessem noção? É o conceito de hierarquia urbana e como que ela leva a certas polarizações pelo país, né? E o gabarito seria região polarizada, porque algumas regiões do Brasil polarizam outras, e isso em várias escalas, certo? Vamos estudar o porquê das outras questões estarem erradas. Isso aqui de frente pioneira, zonas de transição, tá errado pelo seguinte, não responde o contexto da questão. E eu peguei um artigo aqui da Universidade Federal de Grande Dourados, mas isso também eu vi tava na UFPB, que eu acho que é a cidade de Grande Dourados, agora até me confundi, mas frente de expansão e frente pioneira no Brasil, né? Espaço e tempo de migração, conflito e blá blá blá. Isso de frente pioneira no Brasil é relacionado a um processo mais histórico, mais de migração, quando antes de essas cidades se estabelecerem, teve seus processos de transição rural e urbana. Uma frente pioneira é quando você pensa, por exemplo, numa cidade rural, no meio onde era rural, e que dentro de 50 anos ela virou totalmente urbana. Isso foi uma frente pioneira, ela cresceu, virou uma cidade em concreto, e acabou o espaço urbano daquela vila ali, daquela vila que se tornou uma cidade grande hoje em dia, né? E frente pioneira é isso, não tem relação com o enunciado, não tem por que botar. E zona de transição é uma zona que tá... é autoexplicativo, de transição, tá transitando entre um espaço agrário e urbano, por exemplo, um espaço dentro de uma cidade, um espaço urbano comercial com uma zona portuária. Existe essa zona de transição. O enunciado teria que te explicitar para poder explicar, para se chegar nisso ou nisso aqui. O enunciado não falou isso.
Área de conurbação, como eu já falei pra vocês aqui, no exemplo de Pelotas e Rio Grande, é se essas duas cidades se juntassem. Aí isso aqui ia virar cidade, né? Não tá explicando uma conurbação. Até porque o Rio de Janeiro, até Minas e até Espírito Santo, não é uma cidade só, não é uma malha gigante só, né? E periferia metropolitana é a periferização dentro de uma cidade, porque as cidades concentram... botei slide aqui pra explicar melhor, tô falando aqui à toa, né? E, por exemplo, como falar de Rio de Janeiro, eu trouxe alguns exemplos aqui. Isso de polarização, zona de influência... O Rio de Janeiro, gente, como a questão fala de Rio de Janeiro, eu trouxe um exemplo do Rio. O Rio de Janeiro, ele existe basicamente nesse miolinho aqui. É aqui que tá a Zona Sul, aqui tá a Barra da Tijuca, se vocês já ouviram falar. O Rio de Janeiro só existe aqui, sinceramente, onde eu tô pintando. O Rio de Janeiro só existe aqui porque aqui tá a Zona Sul e a Zona do Centro. E é aqui que organiza o estado todo, com todos os seus investimentos, empresas, serviços. A nata da melhor oferta possível de serviço está aqui. E em menor escala aqui em Niterói também, ó. É um lugar bastante rico em serviços. O resto que se vire. E isso que significa a zona polar. Dentro do estado, dentro da cidade ainda, dentro da zona metropolitana. Só que o Rio de Janeiro exerce sua polaridade fora da região metropolitana. Petrópolis, que é a região serrana aqui do Rio, Teresópolis. Essas duas cidades aqui, Petrópolis e Teresópolis, você até nota um sotaque diferente do Rio de Janeiro já. Só que o Rio tá colado, uma hora e meia de distância. Então, óbvio que o Rio vai exercer influência nesses outros lugares. Cara, se exerce influência ali, imagina para outros estados, né? A Rede Globo tá aqui. A Rede Globo é uma empresa de mídia. A Rede Globo vai exercer muita influência, gente. Não tem como não exercer. Então, ela é muito forte nisso. Espero que tenham entendido. E comentou aqui sobre periferia metropolitana. O que é isso de periferização metropolitana? O que é isso de periferia, periférico? Isso aqui é o ramal de trem da cidade do Rio de Janeiro, né? Voltando dessa zona metropolitana, esse mapa aqui corresponde mais pra cá, sim, tá? Vindo pra cá, pra Japeri. O Rio de Janeiro só existe... Se jogar uma bomba no Rio, vão proteger a Zona Sul, Centro e a Barra da Tijuca, Recreio. Algo bem antiético que eu tô falando, né? Porque aqui é o que resume a cidade. Todo o centro financeiro de serviços está aqui. Eu tô desconsiderando muitas outras áreas da cidade que são importantes, turística e financeiramente. Cada polo, cada cidade aqui, Teresópolis, Petrópolis, Guapimirim, cada regiãozinha dessa, distritinho, tem a sua zona de influência. Afinal, se não fosse assim, todas as outras dessas cidades viriam todo dia pro Rio. E adivinha o que acontece? Muitas das pessoas que moram aqui vão levar papo de 3 horas de trânsito, vem pro Rio diariamente numa dinâmica de rotina de movimento pendular diário e ficam transitando dessas cidades. Existe, mas até porque é aquela questão de serviços, de ofertas de empregos nessas áreas aqui, né? Do quanto que tem indústrias ou coisas que integram essas populações. Enfim, periferização, isso aqui é a supervia, é o nosso ramal ferroviário. Trem vai subindo para a área periférica. Toda essa galera que trabalha aqui no centro, por que eles não moram aqui? Porque não cabe todo mundo. E se não cabe todo mundo, a pessoa tem que ir vindo e indo morando cada vez mais fora da zona central de sua cidade, ou seja, periferia. Isso tudo aqui é a grande periferia da região metropolitana do Rio de Janeiro. Tudo aqui, dependente desses ramais de trem. Entre outras palavras, a gente que é pobre, que eu também dependo desse ramal aqui que eu moro no Meia, a gente vai, em menor ou menor escala, se afastando da zona de trabalho da cidade. E é isso que acontece. Você vai começar a levar mais de 3 horas para chegar no teu trabalho, você vai perder 6 horas por dia, algo horrível, criminoso. E é isso de periferização. Um esquema associando transporte e uma malha logística a isso, obviamente, né? E a polaridade, o gabarito da questão, tá dentro desse termo aqui. O clássico é que
uma metrópole nacional, uma cidade bem reconhecida no país vai exercendo sua influência de forma hierárquica. Hoje em dia, pela revolução tecnológica, celular, internet, todo lugar se reconhece, mas mesmo assim, apesar da tecnologia aproximar os locais, ainda tem a zona de influência. Então, essa zona polar da influência talvez foi até fortalecida pelas tecnologias atuais, porque com a tecnologia de informação no celular, por exemplo, você sabe o que acontece na metrópole nacional, digamos uma grande capital como Porto Alegre. Se você gosta de Poá, cara, você vai ter tudo que é informação que rola em Poá e da tua cidade local, você vai querer, na verdade, ir pra Poá. Você não vai nem querer mais saber da sua cidade natal, você vai ter vontade de migrar com o tanto de informação que você acontece. Então, basicamente é isso, essa questão de polaridade que eles explicam, que eles cobraram na questão, né? E aqui é uma hierarquia urbana, zona de influência. Esse mapa é muito bom. Esse mapa é o que resume a matéria, o que resume a questão. Ele tá difícil de enxergar, mas tem as regiões de influência no mapinha aqui, né? Essas linhas explicam o quanto que cada capital, cada cidade vai influenciar suas regiões próximas. O problema é que não dá pra enxergar, eu não consegui um mapa mais detalhado, mas se tu for acompanhar pela cor do palitinho, esse palitinho aqui, ele vai até aquelas áreas onde o enunciado falou, né? Como Barra Mansa, Espírito Santo e blá blá blá. Era isso que vocês tinham que saber pra fazer essa questão. Na verdade, era esse contexto, vocês conseguiriam fazer essa questão sem essa matéria, se vocês fossem eliminando as alternativas, eu acredito, né? Essa questão aqui, eu já fiz com vocês, né? É sobre pessoas que migraram, talvez são ilegais ou legais, mas eu acho que o texto aqui falava de imigrantes, né? Legalizados ou não. E eles mandam muitos dólares para os seus familiares nas suas terras natais que ficaram lá. Por que isso é possível? E o que foi um aspecto da globalização que facilitou isso? Avanço técnico de comunicação. E todas as outras questões estão erradas a partir da análise, por exemplo, integração de cultura distinta. Isso não explica nada. Nunca que um migrante da Índia vai para os Estados Unidos vai virar Índia. Ou a Índia vai virar Estados Unidos. Isso não é a ferramenta física que permite essa remessa de lucro para o país natal, né? Quebrar a barreira alfandegária? Barreira alfandegária tem relação com importação e exportação. Tá longe desse... Ups, foi mal. Tá longe dessa rotina aqui, desse trabalho, dessa relação laboral ali, né? E flexibilização de regra trabalhista. A flexibilização da regra trabalhista permite que o migrante vá de forma ilegal ou legal para outro país. E isso, consequentemente, vai ter como resultado esse cara enviar dinheiro para sua família que ficou lá no país natal. Só que ainda não responde a questão, porque ele quer a facilitação. Qual é o aspecto que possibilita o dinheiro ir? O enunciado te joga pro dinheiro, sabe? Alguma coisa permite que você faça um depósito bancário lá no Chile e você tem um pai aqui no Brasil, entenderam? Desconcentração espacial da produção não responde também. A ferramenta é isso, gente, pra vocês terem noção. Quanto tempo uma transferência internacional demora? 2 dias. E isso, cara, se não fosse essa revolução tecnológica que explica o nosso mundo globalizado como ele é hoje, isso não poderia ser possível, né? E é isso. Aqui tá alguns bancos digitais mundiais e nós temos o nosso querido Nubank, que tá aqui, ó, brasileiro, fintech, tá representando aí alguns dos bancos digitais mundiais que existem aí. E é interessante porque é menos taxa, né? Favorece as trocas financeiras. Em teoria, teria que te reduzir muitas das cobranças que bancos tradicionais fazem. E o Banco Central costuma dar proteção para esses bancos digitais, porque eles não são ilegais, né? É uma oferta de serviço. É algo interessante de ter como um auxílio para uma conta tradicional que você tenha. E eu vou parar a aula aqui, porque vai ficar muito longa. Depois a gente termina o resto das questões dessa aplicação regular de 2016. Abraços, até mais.